Por que parar de estudar está te deixando tão cansada? Meu nome é Stephanie Lima, eu sou mestre pela Federal do Ceará, doutora em Direito pela USP, sócia da Dama Acadêmica, e eu vou te ensinar métodos que a gente usa ao longo da nossa pesquisa de mestrado e doutorado, que eu vou te explicar como que podem ser adaptados para você voltar a estudar hoje mesmo, ainda que você não tenha muito tempo. São 5 passos que eu vou te contar e cada um deles você pode começar a implementar hoje para voltar os seus estudos. Mas primeiro você precisa entender, talvez o cansaço que você sinta hoje não é porque você faz muita coisa, mas porque você parou de estudar. Você, durante a graduação, era uma pessoa interessada, costumava estudar, gostar dos temas, mas começou a trabalhar e ficou sem tempo para o estudo. Eu também passei por isso. Eu sempre fui uma boa aluna dentro da minha escola, dentro da minha faculdade, eu sabia o que é que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que tirar a nota, e depois, quando eu comecei a advogar, eu não tinha tanto tempo assim para me aprofundar nos temas, para pesquisar as coisas. Era sempre tendo que resolver um problema atrás do outro, e eu terminava o final do dia me sentindo um pouco dispersa, em águas muito rasas, e eu tinha esse desejo, que eu sei que você também tem, porque está aqui, de se aprofundar, de entender mais sobre os temas, mas eu não conseguia ver como. Eu não tinha um repertório forte de pesquisa autônoma para saber como navegar nesse mar e como começar a estudar por conta própria. Eu precisei aprender isso durante o meu mestrado, durante o meu doutorado, porque apesar de ser um estudo estruturado, ele é bem mais livre do que uma graduação. Você não tem que estudar para tirar uma nota alta numa prova, você tem que desenvolver o seu projeto de pesquisa, propor uma pesquisa e dar conta de fazer os ajustes necessários para apresentar. Existe uma certa estrutura, mas ela é bem mais livre do que uma estrutura como de graduação que a gente tinha antes. Então, eu fui por esse caminho do mestrado e do doutorado, e agora que eu já terminei o meu doutorado pela USP, eu estou fazendo esses estudos de forma autônoma já desde 2024 e eu quero compartilhar com vocês esses 5 passos para que você também possa voltar a estudar, porque talvez seja isso de fato que está te deixando muito cansada. Você nasceu para ser alguém que se aprofunda, que estuda, que pesquisa e você está sempre em águas muito rasas, você não se aprofunda em nada, escuta uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, isso pode ser o que esteja te deixando mais cansada. Você tirar um tempinho para estudar de forma profunda, ter um plano de pesquisa, né? Ainda que não seja plano de pesquisa dentro de uma instituição, um plano de pesquisa individual, fazer com que você possa ter os seus próprios objetivos de pesquisa e persegui-los, vai te deixar mais inteligente e vai te deixar com o sentimento de que o propósito está sendo cumprido. E eu sei que você acha que tem pouco tempo para isso, mas com esses 5 passos que eu vou te apresentar, você vai estruturar a sua pesquisa dentro do que você tem hoje, começando agora. Então, sem mais explicações, eu vou te mostrar aqui de forma prática quais são esses 5 passos. O primeiro passo que você precisa para começar hoje a estudar de forma autônoma, de forma séria, usando analogicamente, né, aquilo que a gente usa dentro do mestrado, doutorado, aplicado à sua vida hoje, é você conseguir eliminar os ruídos. Sim, hoje a gente recebe muita informação de todos os lados. Você abre um aplicativo, recebe notícias, você abre as redes sociais, recebe várias indicações, você abre o YouTube e te sugerem vários podcasts, vídeos interessantes. Você recebe muita informação, mas muitas vezes você recebe pouco conhecimento, que é essa informação estruturada. Então, para a gente abrir espaço para que você faça uma profunda pesquisa que faça sentido para a sua vida, a gente vai precisar eliminar esses ruídos, ou seja, a gente vai precisar decidir de forma mais ativa, menos passiva, o que que a gente realmente vai receber de informação e qual conhecimento que a gente realmente vai perseguir. Pode parecer que é muito difícil, porque a gente recebe informações de todos os lados, e é até interessante que tenha um determinado tempo para você explorar novas informações, mas nesse primeiro momento, a atitude que eu te peço é de reduzir esses ruídos para que a gente possa começar a receber informações mais completas. Isso pode ser feito de uma forma muito simples, que é começar terminar o que você começou. Ou seja, começar um vídeo e ir até o fim. Então, se você chegou até aqui, você já viu outro vídeo que seria necessário você começar. Mas eu te peço, fica comigo até o fim. Se precisou interromper, se precisou atender alguém,
faz o seguinte, pausa esse vídeo, deixa no histórico e quando você for abrir de novo o YouTube, você sempre vai no histórico, ver se você terminou o vídeo anterior. Você vai do começo ao fim. Abrir um Reels, você vai ver o Reels até o fim. Você vai ver o vídeo no YouTube até o fim. Você vai entender o argumento completo. Você só vai abandoná-lo quando você decidir abandoná-lo e não quando deixar para lá porque você se distraiu com outra coisa. Você pode dizer assim: esse livro aqui, ou esse Reels, ou esse vídeo, tá interessante, mas não é para mim agora, não faz sentido nesse momento. Então você ativamente diz: eu não quero receber essa informação nesse momento. E você sempre vai se comprometer a, tirando quando você decide ativamente parar, a chegar até o final dentro dos conteúdos que você recebe. Eu tomei essa atitude de 2022, de 2022 para cá, eu tenho feito isso. E você pode perceber como essa atitude simples já vai reduzir muito os ruídos, porque se você só tem 10, 15 minutos para ficar nas redes sociais e você se foca a pensar, por que que eu tô assistindo isso? Faz sentido assistir isso? E se compromete a assistir isso até o fim, você começa naturalmente a filtrar essas informações e a filtrar esses ruídos para permitir que você consiga ouvir a informação do começo ao fim e ter uma informação mais estruturada na sua cabeça simplesmente com esse passo, tá? Eu nem tô falando para procurar ativamente ainda as informações, mas as informações que chegam até você, tentar entendê-las do começo até o fim, a não ser que você faça o ato de pausar, porque faz sentido você pausar naquele momento, certo? O segundo passo é você escolher com consciência quem você vai ouvir. Você não pode ouvir todo mundo. Dentro de uma pesquisa científica, por exemplo, você tem que saber quais são as correntes e as teorias e qual teoria você vai se filiar para fazer uma pesquisa a partir daquele referencial teórico. Na tua vida prática é muito semelhante. Vamos supor que você esteja com uma dificuldade de colocar sua filha para dormir. Tem diversos métodos que podem ser aplicados e você precisa entender qual deles faz sentido com você. Você pode fazer uma pesquisa exploratória no começo, ver quem está falando o quê, quais são as diferentes linhas, quem que prega que faz sentido dormir com autonomia, quem que prega outro tipo de dormir, né? De colocar para dormir, por exemplo, acompanhado. E você vai ver o que está sendo falado. Você tira um determinado momento. Eu tenho essa meia hora aqui para entender nas redes sociais quem está falando o quê, entender quais são os vídeos que estão falando sobre o quê, quais são os livros que estão sendo vendidos na Amazon sobre o assunto. Eu nem falo para você pegar a pesquisa científica ainda. Você olhando dentro do que você já entra de costume, seja YouTube, seja rede social, você vai observar o que está sendo falado. Nesse momento não é para escolher um método e se filiar até o final. É para entender o que está acontecendo e escolher quem você vai ouvir. Que dentro de que teoria, né? Por exemplo, você está tentando escolher uma escola para o seu filho. Quais são os tipos de linhas educativas que existem? Quais são os tipos de escola perto de você? Você vai fazer uma pesquisa para explorar e saber quem vale a pena ouvir ou não. Você tem que eleger no máximo 2, 3 pessoas sobre cada tema, senão você vai ficar perdido dentro de tantas coisas contraditórias, porque tem um nutricionista que diz que leite faz mal, tem outro nutricionista que diz que leite não tem problema, tem outro nutricionista ainda que fala uma terceira opinião. Então, dentro das correntes científicas, a gente tem várias teorias, cada teoria ela está embasada dentro de um referencial teórico diferente e você precisa saber. Então, por exemplo, dentro da pesquisa científica, se é uma pesquisa científica que usa a base do Karl Marx como referencial teórico para ter a sua justificativa, isso tem que estar claro, porque se você utilizar uma base teórica de alguém que seja liberal, por exemplo, eles vão ter resultados diferentes porque eles estão partindo de bases diferentes, mas muitas vezes no dia a dia a gente não para pesquisar qual é a teoria que está fundamentando aquela base que a pessoa está falando, e com isso você consegue, né, a partir do momento em que você se propõe a entender quem está falando o quê e quem faz mais sentido com o que você quer ouvir, você poder escolher de forma mais consciente aquelas pessoas que você vai escolher para serem os porta-vozes daquele estudo que você quer fazer. Então, são as pessoas que vão te recomendar os livros, que você vai conseguir visualizar, talvez comprar um curso, mas isso é na segunda parte do método. O primeiro método é isso: você não pode ouvir todo mundo, você tem que pesquisar sobre quem você vai ouvir e escolher deliberadamente quem vai ouvir. Não precisa ser um professor na rede social, pode ser um livro específico, de um autor específico, mas é preciso fazer essa exploração. E isso naqueles momentos que você, por exemplo, poderia estar cozinhando, que você poderia estar navegando nas redes sociais sem nenhum objetivo, você usa para pensar:
será que problema eu tenho? Essa pessoa tá falando isso, será que a outra pessoa tá falando aquilo? E você vai mapeando ainda que seja de uma forma bem leve dentro da sua rotina. E aí é importante que no terceiro passo você identifique qual é a pergunta de pesquisa, né, que você está querendo resolver com aqueles seus estudos profundos. Então você não pode querer resolver tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, como emagrecer com eficiência e rapidez, como colocar o filho para dormir, ao mesmo tempo como começar um canal no YouTube. Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Porque você tem que escolher as pessoas que você vai ouvir, você tem que se aprofundar naquele tema. Então você precisa escolher qual é a pergunta de pesquisa que vai guiar agora o seu caminho. O que é mais importante para você agora? Escolher uma, duas perguntas de pesquisa no máximo. Dentro do mestrado, do doutorado, a gente escolhe uma mísera pergunta de pesquisa para fazer um avanço na ciência muito pequenininho. Quanto mais recortada, melhor. E à medida que você for pesquisando mais sobre esse tema, você vai saber como fazer uma pergunta de pesquisa melhor. Então, no começo, por exemplo, como escolher a melhor escola para o filho? É uma pergunta muito geral, mas quando você entende as linhas, as atitudes que você tem, você pode, por exemplo, começar a se perguntar: qual a escola montessoriana? Será que a escola daqui de casa que diz que é montessoriana mesmo? Quais são os princípios da escola montessoriana? Percebe que já é algo muito mais detalhado, mas você não poderia ter começado pesquisando sobre Montessori porque você nunca ouviu falar sobre isso. Então, você precisa primeiro pesquisar de forma geral o que se fala sobre as teorias, escolher uma teoria que você vai seguir ou vai combinar as teorias e entender de onde elas surgiram, qual o fundamento delas e toda essa parte teórica por trás. Então a gente precisa saber qual é a pergunta que está na nossa mente, ainda que essa pergunta seja geral, e ir melhorando essa pergunta à medida que a gente vai fazendo o nosso estudo, para que a gente possa saber o que a gente está buscando com aquela leitura daquela informação. Nesse momento não é mais uma exploração, nesse momento a gente está aprofundando a nossa pergunta de pesquisa através dos nossos materiais. Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto de pesquisar muito sobre escrita, sobre produtividade, sobre maternidade. Então, esses são os temas gerais, mas às vezes eu tenho perguntas específicas que eu quero fazer sobre. Existe uma essência na escrita feminina? E aí, começando a pesquisar sobre isso, as diferentes autoras, o que elas falam, né? A gente consegue fazer perguntas mais pormenorizadas e a partir disso a gente vai criando resultados e repertório para que a gente possa ir para o nosso quarto ponto, que é o ponto, né, o passo de definir qual é o método e fazer um planejamento desse método, porque tem vários caminhos que você pode chegar. Você pode fazer um curso, por exemplo, você pode fazer uma leitura de um livro, você pode fazer uma leitura de um artigo. Esse momento você vai fazer o planejamento dos materiais que você vai usar para que você possa implementar agora, né, dentro dessa pergunta que você tem, de quem você já vai ouvir falar, como que você vai fazer. Tem pessoas que elas são melhores, por exemplo, fazendo aulas gravadas, como adapta melhor na rotina dela. Outros, por exemplo, preferem a interação da aula ao vivo. Outras gostam de leitura de materiais mais profundos, outras gostam primeiro de entender um panorama geral para depois conseguir se aprofundar. Não existe uma forma certa para cada um. Como você ainda não começou a estudar sozinho, você não sabe o que funciona para você, faz um chute, tá? Compra, por exemplo, um curso baratinho ali, gravado, tenta implementar na sua rotina, veja se funciona para você, se funciona bem. Se não funciona, tenta outro método e é claro que quanto mais você for fazendo, mais fácil vai ficando. Então, no começo, às vezes a leitura pode ser difícil, mas se você se propor a fazer essa leitura, fazer acompanhada, por exemplo, num clube de livro, pode ser um bom começo para você ir ganhando corpo, para ir conseguindo fazer sozinha, porque também essa atitude da leitura e das anotações é uma prática e dentro da nossa mentoria a gente dá vários meios de você fazer essas anotações, uma vez que para cada pessoa pode ser diferente o método para usar. Inclusive tem gente que gosta de ler mais de um livro por vez, tem gente que só funciona com um livro por vez, até mesmo a estratégia de leitura pode ser diferenciada para cada um. Mas a gente só começa a pensar nas ferramentas, no que vai comprar, no que vai fazer, na ordem, depois que a gente já sabe o que a gente está pesquisando e já fez uma leitura exploratória de quem vai ouvir e encerrou todos os ruídos relativos às outras coisas para que a gente possa ter um plano de estudo bem consolidado e isso possa te dar esse sentimento de que você está evoluindo, de que você está aprofundando, de que você está criando realmente algo seu e não algo que vai se esvair com diquinhas fáceis ou que você não consegue aprofundar. É por isso que quem faz um mestrado, um doutorado, consegue sentir essa satisfação de que está entregando algo realmente robusto, porque a gente passa muito tempo vinculado àquela pergunta de pesquisa. Mas não precisa ser só dentro do doutorado que você se torna especialista de um tema, se você souber trabalhar dessa forma com uma pesquisa séria e estruturada. E a gente tem o quinto e último passo. O quinto e último passo, você precisa
revisar o que foi estudado, você precisa aplicar isso no seu dia a dia. E existem várias formas da gente fazer essa aplicação também. Então, a partir do momento que você entender um conteúdo, que você lê um repertório, você conversar com seu marido na mesa de jantar, além de deixar a conversa muito mais interessante do que falar sobre as coisas que aconteceram em casa, permite que você faça essa rememória, né? Que você relembre tudo que você estudou e permita essa aplicação para que você consolide esse aprendizado. Criação de mapas mentais enquanto estuda, resumos, mas para incorporar no dia a dia, por exemplo, conversar com a pessoa, aplicar imediatamente se for uma coisa prática. Então, você está ouvindo esse vídeo. Como que eu vou aplicar imediatamente? Vai no passo um, reduz esses ruídos, decide que vai, durante uma semana, terminar tudo que começou e registra por escrito como que você se sentiu, quanto que você fez essa experiência. Por exemplo, essa é uma atitude prática de aplicação do vídeo de hoje, para que você saia e comece a implementar, ainda que você não faça tudo ao mesmo tempo, você já começou com o passo um, então sempre pensar em como que pode aplicar isso no dia a dia. Talvez, por exemplo, se você assistir uma aula sobre um determinado tema, faça sentido você produzir um texto sobre isso, ainda que ninguém vá te cobrar dentro do estudo autônomo, mas para que você veja realmente o que você conseguiu aprender e consolidar e ali possa voltar e aplicar, além de produzir bons conteúdos para as outras pessoas. Então, isso te dá muito repertório. Essa é uma lógica que a gente usa muito dentro da academia para os nossos estudos formais, principalmente no nível de mestrado e doutorado. A gente já tem uma certa liberdade para propor a nossa pergunta de pesquisa dentro da linha escolhida pelo orientador, mas você pode fazer isso hoje mesmo, mesmo continuando trabalhando, cuidando da casa. E eu te garanto que se você coloca as coisas de uma forma organizada, você vai sentir avanço no seu dia a dia, você vai melhorar o seu repertório, você vai estar se tornando mais criativa, você vai estar estudando, se tornando muito mais inteligente e vai parar de trabalhar com esse conteúdo, com a informação de forma passiva, como se bastasse abrir um podcast para saber sobre o tema específico. Se mantenha curiosa, se mantenha aberta, não perca a vontade de estudar, porque o mundo está aí, a gente consegue descobrir muita coisa com o mundo, você pode colaborar também com a pesquisa, com o desenvolvimento. E relembrando os 5 passos: reduza os seus ruídos, escolha os seus mentores, né? Aqueles que vão te guiar, os professores. Faça tenha uma clareza sobre o que você está pesquisando, não pesquise tudo de uma vez, vá com um estudo por vez, escolha os métodos adequados, faça um planejamento de materiais e, por fim, aplique e revise. São princípios básicos ali desse passo a passo para você começar a estudar hoje mesmo e parar de se sentir cansada dentro dessa superficialidade e voltar a ser a mulher inteligente que você nasceu para ser. Se você precisa de ajuda nesses estudos, pode continuar aqui conosco, que a gente vai trazer muito material, não só para quem quer a pesquisa do mestrado, doutorado, mas para também quem quer se formar como pesquisador de forma autônoma e ir para águas mais profundas, tornando autoridade nos seus temas. Um beijo e até a próxima.